esteja com todos vocês, amém? Bom estar de volta aqui reencontrando vocês. Eu vim direto de um congresso, eu e a Júlia, a gente estava ministrando lá em Campos do Jordão, num congresso de casais, e eu falei, mas não vou dar o cano de novo na turma de São José, né? Chegou um pouquinho atrasado, mas deu certo. E hoje à noite vou estar pregando lá na Bíblica de Jundiaí. Estejam orando, é aniversário da igreja. Eu acho que eles estão completando 16 anos de adolescência já. Quando a igreja fica adolescente é uma bênção, viu? Mas hoje, além de comemorar o aniversário da Igreja Bíblica de Jundiaí, é uma data importante para nós, porque amanhã comemora-se o dia da Reforma Protestante. Eu sei que você estava pensando em comprar umas roupas de Halloween, mas não é isso que a gente comemora. Nós comemoramos a Reforma Protestante. E vocês se lembram que são 5 os pilares da Reforma, né? Tem as teses, foram pregadas no Castelo de Wittenberg, mas não vou citá-las todas hoje, mas são 5 pilares importantes. Então vamos lá, para vocês me lembrarem, que a minha memória não está muito boa. Primeiro não precisa ser necessariamente na ordem, tá bom? Sola fides, somente a fé. Sola Escritura, tá ótimo, só a Escritura. Solo Deus, é somente Deus. Sola Gratia. Peraí, está faltando, são 5, gente. Só a Escritura, só o Cristo, só a fé, só a graça e somente a Deus seja a glória. Que bênção. Que bênção, porque Deus levanta pessoas com coragem para anunciar fielmente a palavra de Deus. E o ano que vem vai ser uma festa muito grande, porque serão 500 anos de reforma. 500 anos. Então, há muitas celebrações anunciadas aí. Quem sabe nós, a Igreja Bíblica, que não é uma igreja, por assim dizer, reformada, mas é uma igreja também filha da reforma. E que nós possamos também celebrar, agradecer a Deus por essa dádiva, né? Por essas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. São homens, mulheres, pessoas de coragem para anunciar o Evangelho. Eu penso que os nossos dias, nós estamos precisando disso. Gente séria para anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Olha, esse casal que está tão mais maduro agora. Eu lembro de vocês eram novinhos. Agora, sério, olha aí. Que beleza, hein? Parabéns. Eu vi, está de barba, eu quase não te reconheci. Que bênção. Vamos fazer uma breve oração nesse momento. Se o seu coração está enlutado, se você vem enfrentando alguns desafios na sua vida, é o momento de colocarmos diante de Deus, em seguida vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa manhã, sobretudo, obrigado, Senhor, pela reforma protestante, Senhor, tão importante para todos nós que professamos o nome de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que nós possamos honrar esses pilares, Senhor, sabendo que eles refletem o Espírito da verdade, Senhor, tal qual descrito nas Escrituras. Mas, Senhor, nessa manhã é possível que nós estejamos aqui lutando, Senhor, com problemas pessoais, com questões de saúde, com questões financeiras, Senhor. São tantas as batalhas que nós temos pelo caminho. Pedimos nesse momento que possamos encontrar descanso em Ti. Que como alma cansada possamos nos aproximar de Ti e receber da Tua paz, do Teu descanso, da renovação do Teu Espírito. Ilumina-nos nesse momento enquanto nos aproximamos da Sua santa palavra e que essa palavra nos transforme, Senhor. Pai, que nós não saiamos daqui como chegamos, mas saiamos daqui mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. É no nome dele que oramos. Amém, Senhor. Afivela o seu cinto, por favor. É a nossa última mensagem do tema O Reino das Crianças. A partir do próximo a gente começa um tema novo, gratidão, ação de graça, muito oportuno no mês de novembro. Mas afivela o seu cinto e imagine que você está entrando numa máquina do tempo e viajando rapidamente 2000 anos atrás. A máquina é muito rápida, cinto bem afivelado, e lá estamos nós.
Estamos no Israel antigo, acompanhando uma multidão de pessoas que se acotovelam para ouvir um jovem rabino galileu chamado Yeshua, ou Jesus. Todos querem ouvi-lo, a sua sabedoria, mas não apenas isso, as pessoas querem tocá-lo, elas querem receber a virtude que só Ele tem, porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. Lá estamos nós, vendo o que está acontecendo ali, enquanto as pessoas se empurram, se acotovelam. O evangelista Marcos chega a descrever aquele aglomerado de gente como multidões, não uma multidão, mas multidões. A palavra grega utilizada é mega, não era só um grupinho, mas milhares e milhares de pessoas, para verem o Filho de Deus em carne, em osso, em voz, em som, em cheiro. Lá está Ele. Mas no meio dessa multidão, você não pode se enganar. Não tinha só gente desejosa de beber da água da vida, de comer do pão do céu. Tinham no meio deles religiosos, hipócritas, fariseus, saduceus, alguns herodianos, não eram muito influentes, mas eles estavam lá, alguns zelotes, mas principalmente o grupo dos fariseus, dos saduceus, doutores da lei, representantes do templo. Eles estavam continuamente testando Jesus, fazendo pegadinhas com Jesus, querendo ver se conseguiam apanhar Jesus em alguma falha, em algum tropeço teológico, em alguma argumentação equivocada. E eles faziam isso por meio de perguntas e provocações. E é no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que vai nos dar o contexto do que nós estaremos conversando nessa manhã, que encontramos uma dessas provocações. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Nós vamos ver apenas a parte A do versículo 20, para nos ajudar a nos situarmos aqui no contexto dessa passagem bíblica. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Até aqui é o suficiente, só isso para a gente começar. Bom, eles não estão muito interessados na opinião de Jesus sobre o reino de Deus. Eles querem apanhar Jesus num equívoco teológico sobre o reino de Deus. Mas isso nos ajuda a entender que no contexto desta passagem, que nós vamos considerar nessa manhã, está um tema extremamente importante: o reino de Deus. Sabe, na igreja bíblica, a nossa ambição não é apenas anunciar e ensinar o conteúdo da palavra de Deus, mas auxiliar os nossos irmãos na fé a lerem a palavra de Deus de maneira que eles possam compreendê-las, a fim de que, quando ouvirem alguém anunciando as Escrituras, possam discernir se aquilo é de fato sã doutrina ou não é sã doutrina. E uma maneira como você lê as Escrituras, entendendo o desejo e a intenção do autor, é considerando o seu contexto, o que vem antes, como é que começam os capítulos, o contexto imediato, os versículos se seguem, o contexto expandido, os capítulos que antecedem. E é muito importante que você considere isso. Nós, os amigos e irmãos aqui que estamos lá na teologia, a gente fica teologando lá e dizendo que texto fora de contexto é usado para pretexto. O reino de Deus. E quando você continua estudando o capítulo 18, você vai ver que esse é o tema que está presente aqui, o reino de Deus. Agora abra, por favor, no capítulo 18, e nós vamos ver do versículo 15 em diante o incidente com o qual nós nos deparamos aqui. 18, a partir do versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Perceba, no capítulo 17, o assunto é
o reino de Deus. Agora é o reino de Deus. A história que se segue é um jovem rico dizendo que ele observa toda a lei e ele quer ter vida eterna. O conceito de vida eterna é reino de Deus. Ainda no capítulo 18, logo no finzinho dele, os discípulos começam a indagar Jesus o que eles poderiam receber de compensações. Veja você, versículo 29 e 30. Os discípulos estão perguntando: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Estão pensando no reino de Deus. Há compensações no reino de Deus? A resposta de Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. O reino de Deus. Ora, os fariseus estavam interessados no reino de Deus, os judeus estavam interessados no reino de Deus. Por quê? Porque eles sabiam que no reino de Deus existem compensações. Importante, o nosso assunto principal não é uma explicação total do reino de Deus, mas é importante nós lembrarmos. Imagine um arco imenso, e esse arco imenso representa o reino de Deus, o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Mas há, além disso, um governo de Deus, descrito no Antigo Testamento, chamado de teocracia, quando Deus, agora um arco menor dentro desse, Deus governando o povo de Israel. E há um outro arco que nós podemos colocar, que é um reino histórico que acontecerá, que nós chamamos um reino escatológico, que acontecerá no futuro. A discussão aqui é o governo de Deus, aonde Deus reina, como se dá isso, quem entra no reino. Mas o reino tem uma tensão teológica que é o já e o ainda não. Aquilo que nós já desfrutamos hoje desse reino, que se consumará na sua totalidade como evento escatológico no futuro. Você está comigo ainda? Diga amém. Ótimo, fica comigo aí, hein? Está com o cinto afivelado, né? Muito bem. Mas a essência é que o reino de Deus é melhor que o reino dos homens. A essência aqui no reino de Deus tem algumas compensações que não há no reino dos homens. E os discípulos disseram: nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar no reino? Quais são as compensações do reino? Então Jesus dá uma esperança a eles do já e do ainda não. O já é: olha, se você deixou tudo isso por causa do reino de Deus, agora mesmo vocês vão receber muito mais do que deixaram. A ideia aqui não é uma teologia da riqueza, não é uma teologia da prosperidade. A ideia apresentada por Jesus aqui é uma teologia da generosidade. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos para seguir a Jesus, nós ganhamos uma família imensa de irmãos, que tem casa em tudo quanto é lugar, que tem recurso em tudo quanto é lugar. Pela graça de Deus, eu já estive em vários lugares. Eu já estive na Tailândia e lá tinha irmãos de vocês, clones espirituais, pronto para me receber lá e generosamente me amparar. Ou na Índia, ou em qualquer lugar, sempre há alguém do reino de Deus ali. A gente tem casa, a gente tem pão na mesa. Então a ideia de Jesus é: há tanta generosidade no reino de Deus que já agora vocês não vão perder nada. Que bom saber que eu estou diante de irmãos tão generosos. A propósito, vamos tirar uma oferta agora. Brincadeira, relaxa. Mas é isso, a característica do reino é essa, e por isso no reino não deveria nada nos faltar. Quem tem mais socorre quem tem menos, e as pessoas se auxiliam generosamente. No entanto, mais tarde, o apóstolo Paulo vai discutir um outro aspecto do reino de Deus, que não é apenas a provisão material do reino por meio da generosidade dos filhos de Deus, mas são aquelas virtudes imateriais, subjetivas, internas do reino. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Amém? A palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. 3 virtudes do reino de Deus. O que acontece é que a igreja em Roma era uma igreja mista.
uma igreja composta por judeus e por não judeus, gentios. O judeu tinha uma dieta alimentar rigorosa, tinha dias sagrados de celebração. O gentio não tinha nada disso. Tem um ditado chinês, eu tenho vários amigos chineses, que diz assim: se alguma coisa se mexe, você pode comer. Essa é a ideia do gentio. Se mexe, dá para comer. O judeu não era assim, cheio de regras alimentares. Agora imagine a combinação explosiva que nós temos: judeus e gentios fazendo parte da mesma igreja em Roma. É rota de colisão. E eles começaram a divergir por conta de comida e de bebida, o que podia comer, o que não podia comer. Não era uma igreja que se odiava, mas era uma igreja que agora estava em forte tensão interna. E o apóstolo Paulo, então, vai, pelo Espírito Santo, orientar essa igreja a respeito da sua unidade, do respeito ao outro, do amor ao outro, do escândalo que você pode gerar ao irmão, estourar uma pedra para o outro irmão. E ele sintetiza tudo isso, dizendo que a nossa alternativa é viver as virtudes do reino. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Vamos pensar por um momento nisso. Esses irmãos estavam brigando para desfrutar de algumas coisas que eles entendiam que era o melhor para eles, mas se tornaram um rolo compressor sobre o outro. É lamentável quando nós pensamos que a vida em igreja, ela se torna assim. As pessoas começam a brigar por causa da cor da cadeira, por causa da pintura do banheiro, por causa do tipo de decoração que tem na frente, como se esses elementos objetivos e materiais configurassem o reino de Deus. Não configuram. O reino de Deus é muito mais profundo que isso. E note, o reino de Deus o governo é de Deus, Deus governa. Independente do que a gente discuta sobre o reino de Deus, em essência, é o governo de Deus, porque Deus reina. E o que ele diz? A primeira coisa que ele diz é que o reino de Deus é justiça. Todos nós aqui, assim como os fariseus, assim como os judeus, assim como os discípulos, nós todos desejamos o reino de Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos justiça. Ou você não quer justiça? Todos queremos justiça, nós brigamos por justiça. A justiça, na sua essência, é direito. É quando você considera algo é justo, quando o meu direito é garantido e o seu direito é garantido. Se para eu ter o meu direito eu tenho que passar sobre o seu direito, logo não é mais justiça. Quando Paulo diz assim, no reino de Deus há justiça, ele está dizendo, Deus é quem define qual é o seu direito, não é você, não sou eu. Deus define qual é o seu direito. E mais do que isso, Deus define qual é o direito do outro. Logo, eu não discuto mais o meu direito. Se Deus diz assim, você tem que perdoar o fulano, mas Deus, eu não acho que isso é justo, mas você não decide isso, eu decido isso. Então, você vai e aplica esse ato de justiça no reino de Deus. Numa casa, se o marido acha que ele tem só direitos, ele vai produzir um relacionamento beligerante, de guerra em casa. Se ele quer entrar e ele quer, e eu vou enfatizar isso dizendo, ele quer controlar o controle remoto o tempo todo, ele quer só ser servido o tempo todo, porque ele está pensando no direito dele, ele não está vivendo a experiência do reino. O reino eu considero o meu direito e o direito do outro a partir do ponto de vista de Deus. Mas não é apenas justiça. Diz aqui que o reino de Deus é paz. Todos nós queremos paz, o crente, o ateu, o agnóstico, todo mundo quer paz. Por isso, quando você passa em frente de uma casa ou de um condomínio, você vai vendo que os muros vão ficando cada vez mais altos, e com arames enormes, os rolos de arame vão ficando maiores. O que eles estão dizendo? Dentro da minha casa eu quero paz, eu quero que essa casa tenha paz. Mas muitas vezes reconheçamos, nossas casas não têm paz, nossos lares não têm paz. E por que não tem paz? O que falta para ter paz? Mais dinheiro? Não. Falta uma manifestação de uma virtude do reino, a paz que Ele nos dá, uma paz que é inquebrantável.
E terceiro, o reino de Deus é alegria. Quantos aqui querem alegria? Quer alegria? Quer alegria? Lá em Mogi eles querem alegria, eu estava em Campos Jordão, eles querem alegria, Suzano eles querem alegria, Jundiaí hoje à noite eles querem. Nós queremos alegria. Deus nos projetou com essa ambição e esse desejo. Mas a alegria é indestrutível, e nós pregamos sobre isso várias vezes quando tratamos de Filipenses. A alegria indestrutível é uma virtude do reino de Deus. Amém? Bom, tudo isso diz aqui é alegria no Espírito Santo. A alegria é uma das características do fruto do Espírito. Quando você tem o Espírito reinando no seu coração, não importam mais as circunstâncias. Você tem momentos difíceis, momentos de dificuldade, mas aquela alegria interna que o Espírito de Deus te dá, ninguém e nada pode roubar de você. Amém? Eu fui visitar um irmão em Mogi. Ele tinha sofrido um acidente de motocicleta. Dizem que a motocicleta é assim, ou mata ou aleija. Já ouviram isso? E ele quase que ficou aleijado, quase perdeu a perna. Ele estava na UTI, a esposa muito preocupada, numa área de isolamento, e eu fui fazer essa visita. Então, eu me lembro que entrei na UTI, cheguei pertinho dele, e ele estava consciente, falei, irmão, eu estou aqui para orar por você, e quero saber se há algo que eu possa fazer para te ajudar. Aí ele falou, pastor, obrigado. Eu quero 50 mil reais. Aí eu falei, irmão, eu não tenho 50 mil reais. Não tenho. Então me arruma uma carteirinha dessa que deixa entrar em qualquer lugar, até na UTI. Ele estava na UTI, numa área de isolamento, com prognóstico de ter amputação da perna, mas ele tinha alegria. Ele não estava doidão com os remédios não, viu? Ele estava era o mesmo cara que eu conhecia sempre ali. De onde vem uma alegria dessa indestrutível? Não é que o momento dele não fosse difícil, não era uma abstração da realidade, do Espírito Santo de Deus. Ah, meus queridos, eu já vi isso tantas vezes visitando pessoas, tantas vezes. O Espírito Santo, justiça, paz, alegria. Ah, eles desejavam o reino, nós desejamos o reino, nós queremos, e eles também. Mas aí surgiu uma outra pergunta: a quem pertence o reino e quem pertence ao reino? A quem pertence o reino e a quem pertence o reino? Falei a mesma coisa? Não? Agora eu estou confuso. Quem pertence ao reino e a quem o reino pertence? Agora acho que eu falei duas coisas diferentes. Anota e depois você pensa nisso com calma. Esse era o dilema. A resposta dos fariseus era a seguinte: o reino pertence àqueles que seguem não apenas o rigor da lei, mas todos os comentários da lei, uma espécie de código penal e civil que eles desenvolveram. Que observar tudo isso vai herdar o reino. Essa era a ideia deles. Inclusive, historicamente, nós sabemos que antes do dia da expiação, que é uma grande celebração no judaísmo, que os pecados eram perdoados, ofereciam-se ofertas especiais, sacrifícios, para que os pecados fossem perdoados. Os judeus levavam seus filhos pequenos aos rabinos e anciãos, pedindo orações por essas crianças, porque eles desejavam que essas crianças tivessem acesso ao reino. Toda a ideia da expiação era ter os seus pecados purificados para que pudessem entrar no reino. E eles levavam suas crianças dizendo: ora pelo meu filho. E uma oração, pelo menos, que esse registro dizia assim: clamava ao Senhor para que essa criança cresça e venha a ser famosa na observação da lei, que seja fiel ao casamento e obediente à palavra do Senhor. Era isso, porque os fariseus acreditavam que o reino pertencia àqueles que tinham o desempenho certo, a performance certa, que obedeciam todos os pontos e vírgulas da lei.
Eles não tinham esperança quanto às crianças. Por quê? Criança não conseguia sequer crer. Não podiam exercer nada para ter direito ao reino. Então eles não tinham esperança para aquelas crianças, mas a expectativa de que pudessem crescer e desempenhar um papel. O problema dessa percepção que tinham é que tornava Deus um ser desnecessário. Sabia disso? Sabia disso? Que quando você acha que o reino de Deus é resultado exclusivo do seu desempenho, você torna Deus desnecessário? E no contexto, de novo, vamos voltar lá em Lucas, Jesus vai denunciar isso por meio de uma parábola. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lembre-se, os fariseus perguntaram sobre o reino, as crianças são levadas para Jesus, ele vai falar do reino, o jovem rico quer saber sobre vida eterna, reino, e agora Jesus vai propor uma parábola. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Desculpem, não é esse, vamos para baixo um pouquinho. É aqui no versículo 9, 18, 9. Propôs também essa parábola, e alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Notaram? E há alguns que confiavam em si mesmos. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, note, de si, para quem? Para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja só, ele ora para quem? Quem é o Deus dele? Ele. Ele tem um desempenho tão bom, uma performance tão ideal, que ele é o Deus dele. Deus é um ser desnecessário. Não preciso nem de Deus para entrar no reino. Eu sou meu Deus. Já não encontrou gente que bate no bolso assim, para mim, aqui meu Deus, Deus para mim é dinheiro no bolso? Nunca viu isso? É a mesma coisa. E tem cristão que acha assim, não, Jesus morreu na cruz por mim, mas também ele fez um bom negócio, porque eu sou ótimo. Olha, Jesus saiu num lucro enorme. Tem gente que acha isso. Pessoas que consideram a vida assim, reduzem a Deus a um ser desnecessário. E Jesus continua: o publicano estando em pé. Publicano era um coletor de impostos. Com todo respeito, eu vou dizer que eles estão no recinto. Ele era uma espécie de funcionário da Receita Federal, corrupto, que não só cobrava o que era devido, mas ainda tirava vantagem dos outros. Ninguém gostava deles. Era o tipo de gente que queriam ver na Operação Lava Jato, Lava Rápido, Lava Carro, qualquer operação. Eles queriam ver esse cara acabado. E esse homem sobe ao templo junto com o fariseu, o religioso de alta performance, e ele ora assim, em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus, como um raio reduz às cinzas a teologia dos fariseus, e ele diz assim: digo-vos, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os fariseus não gostavam de Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Jesus dizia: não é assim que se entra no reino. E como se não bastasse, então, agora esses pais estão vindo com essas crianças em volta de Jesus, e os discípulos também compraram essa ideia teológica do desempenho. E começaram a dizer: não, aqui não tem lugar para criança, a gente nem sabe se criança vai estar no reino, não, só adulto aqui. E começa a impedir. Marcos nos diz que Jesus se indignou com a atitude dos seus discípulos. Indignação, misto de sentimento de raiva e desapontamento. Foi isso que Jesus sentiu.
E ele disse assim: tragam essas crianças. E a palavra aqui apresentada para as crianças é brefos no grego, bebês, muito pequenos, não conseguiam crer, não conseguiam ter nenhum desempenho. Jesus, traz aqui, traz aqui. Marcos novamente nos diz que Jesus tomou essas crianças nos braços e as abençoava. E aqui Lucas, ele afirma: deixai vir a mim os pequeninos. Agora ele usa um termo mais amplo: deixai vir a mim as crianças, porque delas, pense na teologia dos fariseus saduceus, pense na teologia deles é o reino de Deus. E quem não recebeu o reino de Deus como um desses pequeninos, não pode entrar nele. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava dizendo que as crianças não têm pecado? Não. Jesus sabia melhor que isso. Jesus não tinha essa ingenuidade. Jesus, quando foi comparar Israel como um povo incrédulo e rebelde, ele disse assim: com o que eu vou comparar essa geração? Eu vou comparar como crianças. Crianças que brincam na praça. 2 eventos sociais eram extremamente importantes em Israel: funeral e casamento. Funeral, música triste. Casamento, música alegre. As crianças faziam flautinhas de varas e tocavam. E falavam: vamos brincar de casamento? Aí brincavam de casamento. Vamos brincar agora de funeral? Mas sempre tinha aquele garoto chato que não queria brincar de nada. Não queria brincar de casamento e não queria brincar de funeral. Porque eles faziam isso porque eram eventos tão importantes na sociedade deles, e nós sabemos, as crianças imitam os adultos, elas brincam imitando os adultos. Quando eu era pequeno, meu pai era motorista de ônibus, uma época, e eu queria ser o motorista do ônibus. Então eu brincava com os meus primos. Eu era o motorista, entrava lá no ônibus, pum, a minha prima parava lá, dava um aceno, eu parava, aí ela entrava no ônibus atrás, punha a mão no ombro, aí meu primo dava aceno lá na frente, parava, entrava, punha lá, parava, descia. As crianças copiam o que elas veem no universo do adulto e brincam daquilo, de médico, veterinário, etc. E aqui eles brincavam então de velório e de casamento. Mas tinha aquele menino: vamos brincar de casamento? Não, não quero. Tá bom. Vamos brincar de velório então? Vamos, você já tem até cara de morto, vai ficar legal, você deita lá. Não. Aí Jesus falou: olha, vocês são assim, como esse tipo de criança. Porque veio João Batista, que não comia, não bebia, era um asceta, vivia no deserto, vocês não quiseram. Veio o Filho do Homem, transformando água em vinho, frequentando o casamento, festas, vocês chamaram de glutão, vocês não querem. Jesus entendia a pecaminosidade. Por outro lado, quando ele entra em Jerusalém e diz assim: fala para eles ficarem quietos, Jesus diz assim: vocês não sabem que é da boca dos pequeninos que vem o verdadeiro louvor? Citando o Salmo 8. Jesus sabia as virtudes e os defeitos das crianças. Então o que é que Jesus viu aqui que reduzia a pó a teologia dos fariseus? Eu vou lhes dizer o que é. 2 coisas que as crianças têm, e você pode anotar em letras garrafais: necessidade e dependência. Necessidade e dependência. Elas dependiam totalmente ali do que ele poderia fazer. E elas tinham a necessidade daquilo que ele poderia oferecer. E Jesus estava dizendo: vocês devem receber o reino de Deus assim, como quem entende essa profunda necessidade de Deus. Você não pode ter o reino de Deus no seu casamento se você não dizer: Deus, eu preciso que o Senhor haja em mim e através de mim. Você não pode entrar no reino de Deus se você achar que é com seus méritos que você vai entrar lá. Você não pode achar que você vai vencer o seu dia a dia, a sua luta, com a sua própria força. É preciso chegar diante dele e dizer: Senhor, tudo que eu tenho é a necessidade de uma criança e a dependência de uma criança. Criança não tem medo de expressar suas necessidades e de expressar sua dependência. Não as embarace, não criem dificuldade, deixe que venham a mim. Nós aprendemos com elas observando isso. Eu quero concluir com uma experiência real que eu tive, que ajuda-nos a entender um pouco essa realidade da necessidade e da dependência de uma criança. Eu, quando era bem novo, no início do ministério, porque eu comecei muito cedo no ministério,
um pastor que estava tentando me treinar me levou para uma visita num orfanato. Eu tinha na época 16 anos, com 17 eu viria a ser ordenado. E com 16 anos lá no orfanato, a gente conversou com os funcionários, demos uma palavra de encorajamento a eles, interagimos com as crianças que lá estavam. E antes de ir embora, eu me lembro, eu nunca vou esquecer esse menino. Seus olhinhos castanhos, marejados de lágrima, correndo, agarrando a perna do pastor e dizendo: me leva para a tua casa. O Senhor me leva para a tua casa. E o pastor chorou. Eu chorei. Mas por razões que não me cabe fazer nenhum juízo de valor, o pastor não podia levar aquele menino. E a nossa história termina ali. O menino dizendo: eu tenho uma necessidade. Eu dependo de você. E um pastor que, infelizmente, por várias razões, de novo, não estou julgando ele, não podia suprir aquela necessidade. Deus não é assim. Se até um publicano pode correr para Deus e dizer: Deus, eu preciso da sua misericórdia. Ele alcançou misericórdia. Foi justificado. Se você hoje correr para Jesus, o que quer que você esteja vivendo na sua vida, se você correr para Jesus e dizer: eu preciso, eu necessito, e tudo que eu tenho aqui é apenas isso, confiança em Ti, total confiança em Ti, você não vai ser dispensado por Ele. Ele vai dizer: seja bem-vindo ao reino, meu filho, seja bem-vindo ao reino. Aquilo que é agora, aquilo que ainda não, mas que será seu um dia. Vamos orar nessa manhã e agradecer a Deus que o reino é tão simples e tão inclusivo, que o reino é das crianças. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs e obrigado pela sua palavra. Que a sua palavra possa encontrar em nossos corações um solo fértil. Pai, nós sabemos que nós não temos méritos em nós mesmos, mas somos totalmente dependentes do nosso Salvador Jesus. Nós confiamos nos méritos do Teu Filho Jesus. E nessa manhã nós professamos a nossa necessidade e a nossa dependência de Ti. Não porque nós cremos, Senhor, que devemos viver nossa vida de modo dissoluto ou sem qualquer responsabilidade, mas porque cremos que quando somos recebidos no Teu reino, o Teu Espírito floresce em nós justiça, paz e alegria. Abençoa os meus irmãos e irmãs nessa manhã, aqueles que precisam dessas virtudes hoje, e dá-nos a graça, Senhor, de vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês, estejam orando por nós. Eu quero lembrar que nós lá em Mogi estamos num projeto de